Vamos analisar aqui quais são os maiores inimigos da nossa felicidade. O maior inimigo da nossa felicidade geralmente é a dependência. A dependência emocional. A dependência emocional, ela é a mãe de todas as dependências que vêm em seguida, que é a dependência psicológica, a dependência física ou material, né? Então, quanto menos dependência você tiver, mais feliz você será. E geralmente a gente costuma arrumar, né, ou caçar dependência para nossa vida, para nossa infelicidade. Então a gente fica à mercê, né, do outro, à mercê de condições externas, condições sociais, tudo por conta dessa dependência. Mas por que a gente tem tanta dependência, né? Por que a gente procura meios de avaliação, meios de, digamos assim, aferir a nossa qualidade como pessoa, meio de confirmar, né? Ou até mesmo saber dos outros qual o nosso valor pessoal. Primeiramente que a gente fica preocupado com as opiniões alheias, né? A gente fica à mercê da opinião dos outros e tudo que a gente vai fazer, a gente se preocupa o que as pessoas vão pensar da nossa intenção, da nossa ideia, da nossa vontade, né? E isso acaba como que trazendo para nós no dia a dia um desgaste excessivo nas nossas relações. A primeira é o medo da perda, né? Por exemplo, quando você tem muita dependência, a, o principal sentimento que decorre disso é o medo de perder. O medo de perder algo que você agregou valor, que você acha que é tão importante para a sua vida, que é imprescindível para a sua existência. Ou seja, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Essa é uma mensagem que está no Evangelho, né? Que é pura psicologia e tem aí o nosso maior psicólogo. Eu costumo ver Jesus como o maior psicólogo do mundo. Então, a dependência que a gente procura no dia a dia, ela serve de sofrimento, né, para nossa caminhada. Então, quanto menos dependência a gente tiver, maior será a nossa felicidade, a nossa vida, a gente se sente mais leve, não se preocupa muito em perder as coisas, né? A gente tem um medo enorme em perder. O medo da perda, ela está condicionada ao nosso grau de dependência que a gente tem de pessoas, coisas, né? Situações, dependência às vezes da beleza, a dependência do corpo físico. Então, a gente deposita a nossa segurança em coisas que não está nas nossas mãos, que a gente não tem controle, que a gente não vai controlar um dia. Como, por exemplo, se a sua felicidade, se você acha que a sua felicidade ela está baseada ou ela está ancorada em uma pessoa, o indivíduo, seja um namorado, seja a esposa, seja um pai, né, uma pessoa qualquer que seja, o medo de perder essa pessoa ela é constante. Mas por que que quando a gente é dependente de algo, a gente tem medo de perder? Porque o nosso subconsciente, ele sabe todas as verdades sobre nós. Então ele sabe que uma hora, um momento, aquela pessoa vai embora, aquele objeto vai perder,
você vai perder aquele objeto, não vai existir mais. Aliás, tudo que está ao nosso redor não está no nosso controle, sejam pessoas, sejam coisas, tá? Situações, status social. Então é muito frágil a gente construir a casa da felicidade na base do apego, na areia movediça, na areia. Então toda a felicidade que é centrada em algo assim passageiro, é, naturalmente vai nos trazer um medo horrível de perder aquela situação, aquela pessoa, ou seja, um objeto, né? Mas por que que a gente tem tanto apego, né? Por que que a gente se apega tanto a coisas e pessoas? Vamos lá. Primeira coisa, quando eu não tenho a mim mesmo, ou seja, quando eu não tenho foco em mim, na minha pessoa, né? Quando eu não tenho, eu não me tenho, eu quero ter coisas, né? Eu quero ter coisas para compensar essa falta de algo, falta de controle, falta de ter alguma coisa para cuidar, para criar, que seja, né? Aí a gente quer ter coisas, né? Para quê? Para tentar centrar a vida em um sentido, para dar sentido à vida. E aí, geralmente, a gente elege, a gente transfere a importância da vida, o sentido da vida para algo de fora. Ah, qual que é o sentido da minha vida no momento? O sentido da minha vida é. Ou não só no momento, qual que é o sentido real da sua vida? Ah, o sentido da minha vida é o meu esposo. O sentido da minha vida é o meu neto, é o meu filho. Geralmente acontece assim, né? Quando a gente, vou dar um exemplo aqui muito básico aqui do começo. A gente começa a namorar, então tudo naquele momento, a nossa atenção, o nosso sentimento é tudo direcionado para aquela pessoa, né? Aí de repente a gente casa, e aí vem os filhos, a nossa atenção passa a ser para os filhos, ou seja, o sentido da vida agora é o filho, é criar o filho, é cuidar do filho. Meu filho é tudo para mim. Eu, minha vida é toda direcionada para ele. Aí daqui a pouco o filho casa, né? Tudo isso, toda essa trajetória com um medo que a gente inconsciente, uma angústia que a gente não sabe de onde vem, mas é um medo. Tá, tudo bem. Aí o filho casou, daqui a pouco a pessoa casou, foi embora de casa, ou seja, foi um desastre, né? Aí de repente tem os netos. Opa, a minha nova tábua de salvação. Agora tudo é o meu neto, tudo é para o meu neto, tudo é para ele, eu é minha vida. Não que o neto, o esposo, o namorado, os filhos não tenham valor. Todos têm valor, mas tem o seu grau de valor. Quando você começa a substituir a sua vida por algo que não está no seu controle, naturalmente isso já traz o medo da perda, que muita gente não identifica que medo é esse. Ou seja, a pessoa apenas vai deitar à noite e às vezes vem aquela angústia, que ela não sabe qual que é a causa daquela angústia. E aí, né, vem o neto, né, que a gente acaba direcionando o sentido da vida para ele. Aí chega um momento, né, que os netos crescem também, ou aquilo já não é mais novidade, você percebe que não está superando mais a sua angústia, o sentido da vida, e aí vem aquele sentimento gritando mais alto, que é o sentimento de tristeza, de angústia. Lembrando, gente, que o sentimento ele sempre grita mais alto quando a gente não dá atenção para ele. Mas o que é esse sentimento? Que muitas vezes as pessoas começam a sentir
mais frequente ali depois dos 50 anos, ou seja, onde você já não tem mais a distração do trabalho, da luta pela vida, né, da luta pelo pão de cada dia, ou para conseguir a casa, o carro ou a mesma aposentadoria, porque nesse momento é um momento de distração, digamos ali dos 18 até os 50, 60 anos, né? O brasileiro eu não sei até quantos anos vão, né, essa vida, né? Mas geralmente é assim. Aí quando cessa esse momento de conquistas materiais, nos quais a gente estava muito distraído com o trabalho, com a luta, com a vida, aí vem aquele momento onde a gente fica com tempo de sobra. Ou seja, é um momento em que a gente tem mais tempo para conosco mesmo. E aí é a hora que a gente para para pensar. E geralmente depois de pensar vem um sentimento. A gente começa a sentir aquele sentimento de vazio, às vezes um sentimento de a gente confunde com depressão, né? Sentimento de vazio existencial, um sentimento de autoabandono, né? Mas por que tudo isso? Naquela trajetória da sua vida até os 18 anos, até agora, os 65, 60 anos, ou até mesmo 50 anos, a sua atenção foi toda direcionada para algo de fora, para conquistas de fora, tá? Toda a nossa atenção foi para conseguir se aposentar, comprar a casa, comprar o carro, ou seja, a busca de uma estabilização é, é, da vida, é uma busca de